Que Deus, nosso Pai, Criador, Salvador, Santificador, que nos dá o pão de cada dia e nos dá também o pão da vida, que é Jesus, nos abençoe quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente neste evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Nesse dia de celebração, de alegria, onde a gente vê representado aqui, alguns dos frutos da terra que Deus nos dá, eu quero começar com uma notícia triste, para fazer a gente pensar um pouco. No mês passado, a ONU divulgou o relatório das pessoas que passam fome no mundo. Então, em 2023, ano passado, mais ou menos 733 milhões de pessoas no mundo passaram fome. É uma em cada 11 pessoas do mundo. E na África é pior. 1 em cada 5 africanos passou fome. Isso deve continuar até agora. Então imaginem vocês, se fosse possível a ONU, a Organização das Nações Unidas, convidar Jesus para ser o chefe do combate à fome, o chefe do combate à miséria. Jesus seria a pessoa certa, Porque os evangelhos falam que em uma ocasião ele alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Em outro momento ele matou a fome de mais de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos. Não seria ótimo ter alguém assim, meus irmãos, que alimentasse o povo do mundo inteiro, especialmente os que passam fome, sem gastar quase nada? Provavelmente, se Jesus fosse contratado para essa função, ele nunca mais seria demitido. E por que eu estou dizendo isso? Porque era isso que grande parte do povo estava pensando quando eles procuraram Jesus, lá em João 6, no texto que a gente leu hoje, no dia seguinte à multiplicação dos pães e dos peixes. O povo queria fazer de Jesus rei, porque eles queriam ter comida de graça, eles queriam ter pão grátis. E Jesus é aquele que podia dar isso para eles. E aí Jesus sabe disso, então ele diz assim: olha, o meu pai dá um pão que desce do céu, e esse pão dá vida para o mundo. E eles ainda estavam pensando que Jesus estava falando daquele pão que a gente come para sustentar o corpo. E aí eles dizem assim: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Jesus, dá esse pão para nós todo dia. Daí a gente não passa mais fome, não precisa nem trabalhar. E aí então entra aqui o assunto do nosso evangelho de hoje. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida, pela vida do mundo, é a minha carne. Meus irmãos, Deus sabe que a gente precisa de pão. Pão aqui representa todo tipo de alimento, mas pão é um alimento mais simples, mais comum no mundo inteiro. Ele sabe que a gente precisa de pão para o corpo, ele sabe que a gente precisa de pão para a nossa alma. Lá no Antigo Testamento, vocês lembram dessa história? Deus alimentou o seu povo no deserto por 40 anos, todos os dias, com um pão que caía do céu, o maná.
No Novo Testamento, como eu falei antes, Jesus multiplicou pães e peixes também para matar a fome das pessoas. E além disso, Jesus também cuidou da vida das pessoas, curando doenças, curando males e até ressuscitando algumas pessoas. Mas, meus irmãos, desde a criação do mundo até hoje, Deus não alimenta a gente assim por milagres. Ele fez isso algumas vezes. Mas como é que Deus alimenta a gente ano após ano? Através do que a terra produz. Segundo a promessa que Deus fez lá depois do dilúvio. Ele disse assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, como cristãos, meus irmãos, nós celebramos as colheitas e louvamos a Deus também pelo pão pela nossa alma. A gente tem visto, né, algumas mudanças no clima, né, aquela enchente toda lá no Rio Grande. Aqui já me falaram que está começando a dar seca, né? Muitos lugares do mundo o clima está complicado. Mas olhem só. Olhem aqui na frente. Mesmo apesar de tudo que a gente faz de errado na natureza, mesmo apesar da mudança do clima, Deus cumpre a sua promessa. Ele diz, vai ter semente, vai ter colheita. Ah? Olha aqui. Eu botei algumas fotos lá também, né? Café, maracujá, feijão, tomate. Continua havendo semeadura e colheita. Apesar de toda a enchente no sul, não faltou arroz na nossa mesa, né? O Rio Grande é o maior produtor. Apesar, às vezes, de secas e chuvas, não está faltando pão lá na padaria, porque o trigo está sendo produzido. Não está faltando óleo de soja, porque a soja está sendo produzida. Deus está cumprindo a promessa. Então, Ele dá para nós o pão de cada dia. Mas Ele também dá o pão para a alma. E para a alma, Deus enviou o pão da vida, que é Jesus. Ele se tornou o nosso alimento. Como? Pelo sacrifício da sua carne, pelo derramar do seu sangue lá na cruz. Muita gente, meus irmãos, na época de Jesus e desde lá até hoje, muita gente rejeitou o pão da vida. Muita gente não quis saber. Hoje também tem gente que rejeita esse pão. Jesus diz aqui, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho de Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Ele sabe que alguns o rejeitam. Ele diz, olha, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não vão ter a vida verdadeira. Então, por isso, meus irmãos, neste culto aqui da festa da colheita, além de celebrar, além de agradecer pelos frutos da terra que Deus nos dá, Deus convida a gente a comer o pão vivo e viver para sempre. Eu quero ler mais 2 versículos aqui. Jesus diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aquelas pessoas lá que comeram aquele maná do céu lá no deserto, elas morreram. Assim como a gente vai morrer um dia ou outro. E não importa, meu irmão, se a gente come muito ou come pouco. Não importa se você come em restaurante, se você come em lanchonete. Não importa se você come bastante verdura ou nenhuma verdura. Um dia, não importa qual é a nossa dieta, nós também vamos morrer. E aí Jesus diz aqui no versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá para sempre. Quem de mim se alimenta viverá para sempre. E lá em Apocalipse, Jesus diz, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então, meus irmãos, o que a Bíblia diz para nós é: comer o pão vivo garante para nós a vida eterna. Então, Jesus convida: coma o pão vivo e viva para sempre. Jesus deixa muito claro, meus irmãos, aqui nesse texto, em outros também, que o pão vivo, que é Ele, é para ser comido, não é para ser só admirado. Vejam, naquele dia, não adiantaria nada Jesus ter multiplicado pães e peixes se isso não fosse dado para as pessoas comerem, né? Jesus falava assim: olhem aqui, ó, admirem esses pães e peixes. Isso não ia matar a fome do povo, eles tinham que comer. Assim não faz sentido também, né? A gente colher os frutos da terra e deixar eles guardados, sem utilizar esses frutos da terra. Não adianta colher o trigo se ele não for transformado em farinha e depois em pão, né? Em macarrão, em pizza. Não adianta colher o café se ele ficar guardado lá. Né? Isso aqui que temos aqui hoje, ou depois nós vamos, né, comprar isso. Não teria nenhum sentido vocês trazerem essas doações e ficarem aqui na igreja. Até domingo que vem, metade teria estragado. Né? Então, isso aqui não é para ser admirado. Assim também, meus irmãos, Jesus diz que nós não devemos só admirá-lo, a gente precisa comer o pão vivo. Jesus não quer admiradores, ele não quer cristãos que só admiram Jesus, gostam de Jesus, mas não querem compromisso com Jesus, não querem se envolver com Jesus, não querem ter realmente o comer e o beber de Cristo e tudo que isso envolve. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente come do pão vivo para viver para sempre? É de duas formas, tá? Duas formas. Lá no versículo 47, que a gente leu semana passada, ele diz assim: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a primeira forma de comer o pão vivo, que é Jesus. É crer nele. Crer nele quer dizer comer Jesus. Crer quer dizer não apenas admirar. Crer é dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele não é só o meu Salvador, ele é o Senhor da minha vida. E a segunda forma, aparece ali Jesus, né, com o pão do quê? Da sua ceia. A segunda forma é quando Jesus diz, comam, isto é o meu corpo, bebam, isto é o meu sangue. A segunda forma é comendo e bebendo Jesus verdadeiramente na Santa Ceia. E vejam, aqui tem alguns pães, né? O que a gente tem que fazer para comer um pão? Tem algumas ações, né? Você tem que pegar o pão, você tem que cortar o pão. Se você gosta de pôr ali, né, uma chimia, né? Você gosta de pôr uma manteiga, você vai passar o que você gosta, e aí você tem que morder, mastigar, engolir. Você não vai comer o pão se você pegar ele na mão e ficar só olhando para ele, né? Puxa, que pão bonito. Não vai matar a sua fome. Né? Então, assim, meus irmãos, comer o pão vivo, que é Jesus, também envolve ação. Quer dizer, crer, comer e beber Cristo de verdade. Então, coma o pão vivo, você também, e viva para sempre. E esse pão vivo não é só para nós, não. Ele é para todo mundo. Deus oferece na sua graça a todo mundo a sua salvação. Agora, lembra que eu falei no começo? Mais de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome? Também tem gente que passa fome espiritual. Muitos passam fome espiritual. Por quê? Primeiro, muitos não conhecem Jesus como seu Salvador. Bilhões de pessoas. Tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantas creem em Jesus? Mais ou menos 2 bilhões e meio. Então ainda tem mais de 5 bilhões que nem conhecem Jesus.
Muitos buscam Jesus, mas só para ganhar o pão material, né? Aquelas pessoas que só vão atrás de pregadores e tal, que prometem cura, milagre, dinheiro, prosperidade, só vão lá por egoísmo, por ganância, porque querem ganhar, 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 e só coisas materiais. Então eles passam fome espiritual também, porque eles não estão indo atrás do pão vivo. Outros, meus irmãos, apenas admiram Jesus, né, como um grande mestre, um grande pregador do amor e da paz. E outros ainda ouvem a palavra de Jesus, conhecem a sua vontade, mas na hora H, como a gente diz, na hora de estar com Jesus, de seguir Ele de verdade, o abandonam. Por quê? Porque só querem receber benefícios, só querem receber e receber de Jesus. Não querem se envolver com Jesus, não querem assumir um compromisso com o reino de Cristo, não querem ajudar a levar o pão vivo para mais gente. Então eu pergunto, meus irmãos, para nós aqui hoje, será que nós às vezes não agimos assim? Será que a gente não busca Jesus às vezes só para coisas materiais? Será que às vezes a gente não busca Jesus só na hora do aperto? Né? Quando estamos doentes, quando morre alguém, quando chove demais ou não chove, começa a dar seca, ou quando a gente está com algum problema, né, financeiro. Será que às vezes a gente não busca Jesus só nessas horas? Será que a gente ouve, gosta de Jesus, mas quando ele diz assim, agora, meu irmão, minha irmã, eu quero você trabalhando comigo. Está na hora de agir, está na hora de crer, de ter compromisso. Será que daí às vezes a gente não sai de fininho quando ele chama a gente a colocar em prática a fé, a usar os nossos dons? Para ser mais claro ainda, né, meus irmãos? É para a gente pensar. Jesus está dizendo, comer o pão vivo que sou eu, não é só você vir aqui na igreja uma vez por semana, sentar, ouvir, participar. Isso é muito importante. Mas comer o pão vivo é quando você sair daqui, você viver como meu filho lá, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, e as pessoas verem Jesus em você. Você comeu Jesus, ouvindo ele aqui e tomando a Santa Ceia, está levando Jesus junto com você. Será que às vezes a gente não esquece disso? Quando Jesus terminou essa conversa aqui com o povo, muitos o abandonaram, né? Eles acharam difícil aceitar o que Jesus estava dizendo. Eles não queriam compromisso, eles queriam só receber. Eles queriam só pão grátis. Entre nós hoje é diferente. Graças a Deus, com muitos de nós é diferente. Mas, infelizmente, a gente também vê irmãos abandonando Jesus. Abandonando o pão vivo. E não é só, meus irmãos, abandonando a igreja. Tem gente que fala assim, eu saí da igreja, mas eu ainda creio em Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você abandonou a igreja, você abandonou o corpo de Cristo. Eu brinco às vezes, né, com a Neide, né, eu uso um exemplo assim. Eu não casei só com o corpo da Neide, nem só com a cabeça dela. Eu casei com a Neide inteira, com a pessoa inteira. Então não dá para você falar assim, eu gosto de Jesus, que é a cabeça da igreja, mas eu não gosto do corpo, que é a igreja, né? Se você diz que você ama Jesus, você não ama só a cabeça de Jesus, você ama o corpo de Jesus, que é a igreja. Tem gente que vai deixando o corpo de Cristo, a igreja, aos poucos, né? Falta num culto, falta em 2, falta em 3. Não acha mais tão importante e nem necessário, às vezes, estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Não acha importante estar nos estudos bíblicos ou em outras atividades onde a gente recebe a palavra. Começam a não valorizar mais a comunhão com os irmãos e com Cristo na Santa Ceia. Esquecem o seu compromisso de sustentar o trabalho da igreja, do reino de Deus, com as suas ofertas, com o seu trabalho voluntário, com as suas orações. Muitos dizem, chegam a dizer, né, num ponto de dizer assim, eu não tenho tempo para essas coisas.
Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Isso que eu estou dizendo, meus irmãos, serve para todos nós. A gente tem que se avaliar, né? Será que eu, às vezes, não estou indo por esse caminho? Me enganando, achando que longe da igreja, da palavra dos sacramentos, eu ainda estou perto de Jesus? Não, eu estou me afastando de Jesus. Eu estou deixando de comer o pão vivo. Só que Deus, meus irmãos, continua convidando a gente. Ele continua convidando cada um de nós, cada um de vocês. Ele está dizendo hoje para nós aqui, coma o pão vivo e viva para sempre. Eu pergunto então, você tem comido Jesus, o pão vivo, pela fé sincera e firme nele? Você tem comido Jesus na participação da Santa Ceia? Muitos valorizam o pão vivo, muitos não. Daí eu vou ler de novo, olha como Jesus é duro aqui, ele diz assim, para quem não quer ficar com Jesus, ele diz, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Então, de novo, nós somos convidados. Coma o pão vivo e viva para sempre. Naquele dia, o povo perguntou assim para Jesus, Jesus, o que Deus quer que a gente faça? O que Deus quer que a gente faça? E a resposta de Jesus foi assim, Ele quer que vocês creiam naquele que Deus enviou. Ou seja, creiam em mim. Deus quer que a gente creia em Jesus, meus irmãos. Por que Ele quer que a gente seja salvo? Ele quer que a gente viva para sempre. E Ele então dá o pão vivo, que é Jesus, de graça. Porque Ele ama cada um de nós. Ele quer ver cada um de nós um dia lá no céu. Ele quer saciar a sua alma, a sua fé, com o único pão que faz você viver para sempre. Ele convida você que está aqui hoje, convida os seus familiares, convida as pessoas que convivem com você a crer em Jesus, a comer o seu corpo e beber o seu sangue. E aí, a gente, saciado por Jesus, a gente faz uma coisa que Jesus fez naquele dia. O que Jesus fez? Ele multiplicou pães e peixes. A gente se torna multiplicadores também, não desses pães, mas do pão da vida que é Jesus. Nós multiplicamos o pão da vida quando a gente leva Jesus para mais pessoas. E Jesus convida a gente e dá capacidade, dá forças para a gente repartir com as pessoas os frutos da terra, para quem passa fome, para quem passa necessidade, mas principalmente Jesus capacita cada um de nós a multiplicar o pão da vida, que é o fruto da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia tão festivo para nós, em que a gente realmente se alegra muito pelas colheitas, pelo sustento, eu digo mais uma vez, coma o pão vivo e viva para sempre. Se por algum acaso a nossa colheita alguma vez der menos ou falhar, este pão nunca vai faltar. Este pão sempre estará disponível para nós. Ele sempre vai estar aqui na casa do Senhor, no corpo de Cristo, a igreja. Esse pão vai estar sempre aqui de graça, na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Então, nesse dia de gratidão pelas colheitas, pelos frutos do nosso trabalho, pelo sustento que Deus dá para nós, cada um com a sua vocação, a gente é convidado, primeiro, a não desperdiçar o pão de cada dia. Vamos usar bem, né, os alimentos que a gente tem, pensando que tem gente que não tem. Vamos usar bem, não vamos desperdiçar. Mas nós somos convidados também a não desperdiçar o pão que mata a fome da nossa alma e que pode matar a fome espiritual de muita gente. Vamos, meus irmãos, nos alegrar e vamos comer sempre deste pão. E assim nós vamos viver para sempre. Que Deus nos conceda nos alimentar sempre deste pão vivo que é Jesus. Amém.
Meus irmãos, que Deus, Espírito Santo, faça essa sua palavra prosperar no coração de cada um de nós, para que sejamos sempre gratos pelas bênçãos que Deus nos dá. Amém. Pode sentar.